seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. Mara Carneiro, que estará conosco hoje, compartilhando conhecimento muito bacana. Ela que é estudiosa. Bom, eu não vou fazer muito spoiler, porque a Mara vai falar para a gente sobre assuntos muito bacanas e eu quero que ela mesma possa se apresentar para a gente. Mara, seja muito bem-vinda ao Circuito Mulher. Muito obrigada, Tati. Para mim é um prazer estar aqui. Eu sou super apaixonada pelo tema que eu vou falar, então para mim tá ótimo. Vamos direto ao conteúdo, Tati? Vamos lá, Mara, palco é seu. Então vamos. Eu vim falar para vocês sobre insights de sociedades matriarcais, que é um tópico meu de estudo já há alguns anos. Então, já entro nesse tema que eu sou tão apaixonada, mas antes deixa eu me apresentar. Então, sou Mara Carneiro, sou fundadora do projeto The Host Change Makers, tive uma carreira muito bacana na Inventa Consultoria, uma consultoria de inovação. Hoje eu sou professora e coordenadora do MBA Business Innovation na FIAP. Então, vocês vão entender muito do que eu trago aqui foi buscado, foi elaborado através de jornadas de aprendizado. A metodologia que eu uso para conduzir as entrevistas, para estruturar os projetos, vem muito do meu antepassado, digamos assim, de inovação. Então, é dali que eu pego toda a estruturação das viagens e das jornadas. A própria Teoria U, que é uma metodologia de inovação que eu ensino no MBA, ela parte muito do pressuposto que nós estamos em um momento de muita reinvenção e que para você conseguir se reinventar com sucesso, você precisa buscar insights, você precisa buscar inspirações em ambientes que você não conhece. E eu já vou entrar em detalhes de por que, na minha visão, sociedades matriarcais são ambientes e grupos e locais extremamente ricos para nós, tá? Eu vou falar bastante daqui de dois povos matriarcais, que são os Gunayala, no Panamá. Então, sempre que eu falar do Panamá ou que eu falar dos Gunayala, deles que eu estou falando, aqui é Petita nessa foto, ela é uma deputada por eles lá no Panamá, já vou entrar mais em detalhe, mas só uma breve apresentação. Eles são uma minoria étnica lá no Panamá, eles viviam entre Panamá e Colômbia. Quando Panamá e Colômbia se separaram, eles optaram por ir como um povo como um todo para o Panamá e vivem ali em ilhas caribenhas paradisíacas. Então foi muito triste, foi muito difícil fazer essa viagem. Tô brincando, foi um local realmente muito lindo. E o outro povo, que eu já fui 2 vezes, então tem até um pouco mais de história, são os Mosus, na China. Eu tentei colocar nesse mapa mais ou menos onde eles estão. Eles estão no sudoeste da China, quase ali no Tibete, numa região geograficamente isolada. Isso é um ponto importante também. Tanto os Musul quanto os Gunayala viviam em locais geograficamente muito difíceis de se alcançar, motivo pelo qual eles mantêm essa estrutura até hoje. A gente vai falar sobre isso. Essa estrutura matriarcal, ela um dia foi a predominante. Então, lá atrás, no Neolítico, a maior parte da humanidade seguia essa estrutura e em algum momento migramos para a estrutura que temos hoje. Esses povos, que são povos pequenos, cerca de 30 mil habitantes cada um, 30 mil pessoas dessas etnias e que seguem essas culturas que eu vou apresentar para vocês, e pelo distanciamento, pelo isolamento geográfico, eles mantiveram várias dessas características.
E aí a primeira coisa, vamos definir, vamos entender o que são matriarcados. E isso é uma coisa importante, porque não é apenas uma questão de gênero. É claro que você já deve estar imaginando, se eu estou colocando um matriarcado como uma alternativa ao patriarcado, certamente isso vai influenciar a relação dos gêneros e a posição da mulher, sem dúvida. Mas não é só isso. Eu estou falando de uma mudança mais profunda que envolve uma mudança muito crítica de valores que essas sociedades têm e de estilos de vida, tá? Então, o que eu quero fazer para vocês agora é um convite a essa jornada. Eu vou trazer vários insights, várias histórias e várias provocações. E uma das coisas mais legais de travar contato com esse tipo de conteúdo é que ele incomoda, ele coloca a gente para pensar, ele traz paradigmas muito diferentes. Então, o meu convite para você é agora, curta a jornada, permita-se vivenciar e se deixar ser provocado pelas minhas histórias e porque essas sociedades têm a nos ensinar. Então, primeiro, definir os dois modelos. Um erro comum é a gente achar que o matriarcado é o patriarcado ao revés. Ah, então, Mara, você vai me falar que no matriarcado a mulher manda e o homem obedece, a mulher manda e o homem é oprimido. Não é isso, não é isso. Os paradigmas mudam. Então, o patriarcado, eu vou falar principalmente de uma visão de opressão. Vamos lá. Então, o que é fundamental de um paradigma patriarcal? A existência da relação opressor e oprimido. Eu parto de um paradigma de opressão. No matriarcado, não mantenho a opressão e só troco os lugares. Eu passo para um paradigma do cuidado. Essa é a principal definição dos dois modelos, tá, pessoal? Então é importante que isso fique claro. No patriarcado, eu vou ter relações de opressão, todas que você imaginar, entre gêneros, entre a heterossexualidade e tudo aquilo que é diferente, entre o homem, a humanidade e a natureza, entre o desenvolvimento e a natureza. Então, você tem uma série de relações de opressão que regem muito da nossa sociedade hoje. Em uma sociedade matriarcal, o que vai reger as relações, o que vai determinar, não é uma relação de opressão e de oprimido, e sim uma relação de cuidado. Isso vai se manifestar em várias questões, tá? Na relação, na sociedade patriarcal, eu tenho um pensamento, eu tenho valores principalmente masculinos. Numa sociedade matriarcal, isso é mais equilibrado, é mais balanceado. Hoje, 99% da humanidade vive sobre paradigmas patriarcais e existem pequenos bolsões que têm essas características matriarcais. Esses dois que eu vou contar para vocês são bolsões que se mantiveram ao longo dos séculos como matriarcais. Mas existem alguns lugares que você vai encontrar esse tipo de estrutura social que foi montado, que foi criado. Então, um grupo de pessoas vivia sob o patriarcado, se isolou de alguma forma e aquilo restaurou, criou uma sociedade matriarcal. Estes dois, ou seja, os Gunayala e os Musul, são povos que sempre foram matriarcais. Então, eles mantiveram isso historicamente. O patriarcado tem muito essa questão do binário, então todas essas dicotomias que eu estava citando, e existe uma hipervalorização da razão. Existe algo que o Carlos Plastino, que é um sociólogo estudioso desse assunto, ele define como racionalismo, que é a crença de que apenas o conhecimento racional é válido. Eu só considero um conhecimento como válido se ele advém da razão. Se ele vem da experiência, da emoção ou da intuição, isso é super desvalorizado no patriarcado.
No matriarcado, eu já tenho uma visão mais sistêmica e eu já vou contemplar todos esses tipos de conhecimento como coisas válidas. O patriarcado, ele é muito eficiente. Isso eu vou ressaltar em alguns momentos. Não tem certo e errado, não tem então vamos abandonar a nossa estrutura e ir para uma estrutura diferente. O patriarcado, ele, de várias formas, sobre diversas óticas, ele deu certo. E a eficiência é uma das principais. Várias coisas que a gente vai falar aqui do modelo matriarcal, ele tem ele não é tão eficiente quanto, ou ele não é eficiente da mesma maneira. E aí o que vai aparecer no matriarcado é uma questão ética muito forte. E eu vou mostrar trechinhos de entrevistas que nós conduzimos lá na China, que vão mostrar um pouquinho dessa visão. Tá bem? Tati, não sei como é que a gente faz. Se você quiser me perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Dentro dessas experiências que você vivenciou, Mara, o que você né, independente do que você tenha estudado, qual foi a percepção que você teve, né, o sentimento quando você adentrou a esses povos? Olha, eu vou te falar a minha primeira percepção, que foi uma coisa que me marcou muito. Primeiro que você já trava contato com mulheres muito fortes. E aí, assim, você vai perguntar para mim, mas nós também temos mulheres fortes? Nós também temos mulheres fortes. O que eu senti lá é que você não tem um custo. Você ser uma mulher forte é, entre aspas, normal. Eu tenho uma sociedade que permite, que cria a abertura e que até incentiva que isso aconteça. Então, eu até vim de uma família de mulheres extremamente fortes. Só que o que eu percebo? Quando eu vejo a história de vida da minha mãe, da minha avó, para nós existe um custo você ser uma mulher forte. Para nós existe um custo que você precisa pagar, que aquilo é pesado, que você vai contra uma corrente, que, enfim, muitas coisas. E lá não. Essa foi a primeira coisa, assim, tem bastante pano para manga, dá para a gente discutir várias coisas, mas falando até de forma pessoal, estando lá, essa foi a primeira coisa que me saltou aos olhos, que mexeu comigo, sabe? Perfeito. E aí tem várias, eu vou comentar um pouco dessa questão do racionalismo, de como se lida com as emoções, como se lida com a liberdade, com a criação dos filhos, várias coisas que foram até mais profundas, assim, para nós, para mim e para o pessoal que foi junto conosco. Perfeito, Mara, tá uma delícia te ouvir. Maravilha. Então vamos lá. Primeira coisa que muda de forma muito forte em sociedades matriarcais. Quem é a família? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um instantinho. Essa entrevista é uma entrevista, um trechinho, né, lógico, da entrevista da Gao Zuzima, que é uma matriarca lá nos Musul, na China, e a gente fez um recorte bem curtinho da entrevista com ela. Vamos ouvir juntas. Aqui ela vai falar sobre a família dela, e aí eu já explico isso na estrutura dos Musul, o que isso significa. Lá que eu O que chamou a atenção ali? O que nos conta Gao Zuzima?
lá, em ambos os matriarcados, nós temos um conceito de família grande. Então, quem é a minha família? É a família da minha mãe. E todo mundo. Então, eu tenho uma estrutura de casas grandes e das famílias que contemplam todos que estão abaixo da mesma matriarca. Sempre a relação consanguínea, tá? Assim, daria para eu só parar de descrever agora e a gente analisar todas ou a gente contemplar todas as consequências que a diferença dessa estrutura familiar significa. Para nós, família é o casal. Eu crio uma família a partir do casamento. Nos Mussol, nessa estrutura matriarcal, a família é a família da mãe. Só para ilustrar isso, deixa eu colocar a foto aqui da Kumu, que é uma outra matriarca que ficou amiga nossa. Essa é uma foto, só para vocês entenderem, de uma casa tradicional no sul. Você vê que a casa é grande. Esse daqui é uma vista de dentro, então você tem esse jardinzinho interno e ao redor tem a sala de jantar, todos os quartos e tudo mais. Eu quero contar uma história da Kumu para ilustrar isso. Nós entrevistamos a Kumu, que é essa matriarca, e ela tem 2 filhos. E nós perguntamos para ela se ela queria ter mais filhos. E a resposta dela marcou muito. Ela respondeu assim: não. A minha irmã já tem 3 filhos. A família tem 5 filhos. Os 2 filhos da Kumu e os 3 da irmã dela. Então, a família é a família consanguínea por parte de mãe. Eu vou decidir se eu tenho mais filho ou menos filho com a minha irmã, os meus irmãos e a minha mãe. E sempre e assim vai. Tudo que nós estamos acostumados a ter e a decisões que a gente toma em casal, sempre aqui vai ser a visão da família. E isso faz já um abismo de diferença, porque tudo que eu estou falando de segurança, visão de futuro, planejamento familiar, planejamento de vida, isso tudo é feito com a família, com os meus irmãos, irmãs e com a minha mãe. O que tira um peso enorme dos relacionamentos. Eu já vou entrar nisso, vai ser o próximo tópico, vou falar mais sobre casamentos, mas já adiantando, o papel do masculino nessa sociedade é bem diferente. Essas são fotos de uma cena que nós testemunhamos. Então, assim, quando nós entramos para comer nesse restaurante, esse menininho aqui da foto, ele estava nas costas dessa moça da esquerda. Ele é o filho dela. A gente ficou ali uns 40 minutos. Nesses 40 minutos, esse menino começou a puxar, era um restaurante simples, um negócio familiar. Ele começou a puxar o cabelo dela, e aí ela passou para esse moço da direita, e aí depois passou para aquele, e depois passou para um outro, e para mais um quarto. Ou seja, em 40 minutos, esse menininho passou na mão da mãe dele, e depois nós descobrimos de 3 tios e do pai. A figura do pai na sociedade matriarcal, ela é bem menos importante. Inclusive, para os Mussol, na sua tradição, você nem sabia quem era o pai. Na verdade, sabia, né, gente? Mas, assim, isso era irrelevante. O masculino vem para a vida da criança através dos tios. E aí o pai dos meus filhos vai criar os sobrinhos, entendeu? Então a família sempre é a família consanguínea da minha mãe. Ok? Fez sentido? Maravilha. Vamos então falar de relacionamento. Então, se a família é tão diferente, qual que é a consequência disso para relacionamentos? Nos Mussol, lá na China, você não tem casamento tal como nós conhecemos. Então, você nunca mora com o seu parceiro. Você sempre continua cada um na sua casa
A mulher tem um quarto para si e o namorado a visita na sua casa, que é a casa da sua mãe. Essa é uma citação do Bima, que é esse moço da foto. Ele é um funcionário no Mussoorie Folk Museum. Então, é um museu do folclore Mussoorie. E ele falou isso. O nosso amor é o mais puro do mundo, o casamento mais puro. Ele é totalmente baseado em sentimentos. Então, o relacionamento, ele entra na caixinha do relacionamento afetivo. E é só isso, porque a sua casa, a gestão do seu dinheiro, o planejamento da família, a segurança, absolutamente tudo isso que para nós é dentro do casal, para eles é com a família. Eu vou planejar, eu vou viver, eu tenho a minha segurança, eu tenho a minha casa, tudo isso com a família da minha mãe. E o meu relacionamento vai ser um relacionamento afetivo, por isso que ele diz aqui que ele é o mais puro, ele é totalmente baseado em sentimentos. Então é como se você namorasse ali a vida inteira. E é curioso porque a Kumu, que era aquela Mussu que eu mostrei, ela se referia ao pai dos filhos dela como pai dos filhos, ao invés de citar ele como marido. Então realmente é um relacionamento diferente. Nos Gunayala, lá no Panamá, você também tem a estrutura familiar grande, então você também vive todo mundo sobre o mesmo teto da família da mãe, mas você tem o casamento e o homem vai morar na casa da esposa, ou seja, o homem vai morar na casa da sogra. Quando você casa, o homem do casal sai da casa dele, sai do clã dele para integrar o clã da esposa. E aqui, gente, são sociedades muito baseadas ou na agricultura ou na pesca e também muito no turismo. Quando eu falo que vai sair um homem desse clã e vai para o outro, isso significa que também vai uma pessoa que trabalha, também vai, entre aspas, a mão de obra daquela pessoa. Então, você tem estruturas muito... A família não é só uma família, é como se ela fosse uma microempresa. No caso dos Mussoorie, você tem a exploração da terra de pequenas plantações. No caso dos Gunayala, você tem a propriedade de pequenas ilhas, onde você tem tanto a exploração de coco, uma questão assim um pouco menor de agricultura, pesca e tal, e a exploração do turismo. Eu vou falar daqui a pouco sobre a Petita, que era dona da ilha onde nós ficávamos. Mas então, resumindo, a família é a família da mãe, eu estou falando de famílias grandes, isso é até uma nomenclatura deles, eles se referem à família matriarcal como família grande e à nossa família como família pequena, que são famílias nucleares, que nascem com o casamento e aí, né, sempre é o casal e os filhos. Você não tem uma estrutura tão grande assim. Certo? Nossa, que interessante, né? Na verdade, como muda meio que tudo, né? Aqui, se a gente tiver uma estrutura de uma família grande, a gente vai achar que é um bando de folgado que não saiu da casa do pai e da mãe, e aí tá dependendo dos coitados para poder viver, né? Lá é o inverso, né? Lá todo mundo vai para casa dos... Nossa, muito legal, Mar, muito legal. Exato. E aí um ponto importante, a matriarca é a grande gestora. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas em ambos os casos, quem gerencia todo o dinheiro que é produzido e que precisa ser gasto para manutenção dessa família fica com a matriarca. Então todos os filhos, tios, sobrinhos, toda a galera ali, quem produz trabalho ou trabalho mesmo, ou dinheiro, isso tudo é gerenciado pela matriarca. E sempre a mais velha? Não necessariamente. A matriarca, ela trabalha muito. Isso a gente viu em ambas as sociedades. Nos Mussoorie até um pouco mais. O que nós vimos nos Mussuos é que você tem uma questão de aptidão. Então, pode ser que a filha do meio
Ponto importante, é matrilinear, então é de mãe para filha. Pode ser que a filha do meio ou a filha mais velha tenha uma aptidão maior para aquele tipo de trabalho, que é a manutenção da casa, que é a gestão das finanças, que é cuidar da plantação, do turismo, do não sei o quê. Se a filha do meio ou a mais jovem tem uma aptidão maior para esse tipo de trabalho, ela assume. Então, assim, via de regra vai ser a mais velha, mas não necessariamente. Você pode ter ali, alguém que se desponta mais naquele tipo de trabalho, tá? E trabalham muito, muito. As duas sociedades são por isso que eu até brinco que a família é uma microempresa, porque todo mundo ali trabalha bastante para assegurar tanto a segurança, né, níveis básicos da família, quanto para poder extrapolar disso. Vamos lá. Aí um outro ponto importante também. A família como provedora de espaço vital e do direito de ser. Eu já vou explicar o que é isso. Nessa foto, você vê de branco a Sadama, aqui do lado direito. Ela foi nossa tradutora. Ela é Mosul, fala Mosul, que é um dialeto, fala mandarim, que é o chinês, e fala inglês. Então, ela que nos mostrou ali o caminho das pedras. Inclusive, a entrevista com a Gal Susima, que a gente viu aquele trechinho ali, foi com ela traduzindo. Ao lado dela tá a avó dela, e ali no cantinho da foto tá a mãe dela. Aqui nessa foto da esquerda estamos nós, o grupo que fez a visita e conduziu as entrevistas. Também tem a tia dela e o irmão dela ali no fundo. O que acontece? Nos Musul especificamente, ou seja, ali na China, quando a mulher faz 13 anos, ela recebe a chave de um quarto só para ela. Então, crianças, isso eu tô falando em via de regra, tá? Dependendo da família, se tem mais espaço ou menos espaço na casa, isso pode alterar. Mas as crianças moram todas juntas. Os meninos vão continuar morando juntos e as meninas, a partir do momento que elas vão fazendo 13 anos, elas vão recebendo um quarto só para elas. Muitas vezes, esse quarto é até construído. Então, eu tô vendo que minha filha tá chegando na puberdade, eu não tenho um quarto só para ela, eu vou lá, construo, faço um anexo à casa, algo assim, e aí faço. Isso é muito fundamental. Eu tô com alguns livros aqui para recomendar para vocês, eu vou fazer um breve parênteses. O livro principal, eu vou voltar nisso lá no final, mas o livro principal que eu recomendo para vocês chama O Reino das Mulheres, O Último Matriarcado. Foi escrito por um jornalista argentino e conta, ele foi viver com os Mosul, ficou lá dois meses. Foi a leitura desse livro do Ricardo Koller, foi o que culminou com a gente indo para a China. Eu não tenho ele impresso, mas ele está disponível em e-book. Então, primeira recomendação, O Reino das Mulheres, por Ricardo Koller. Segunda recomendação, esse livrinho aqui da Virginia Woolf, Um Quarto Só Seu. Extremamente interessante, uma leitura pequena, você está vendo aqui. E ela fala sobre a importância de você ter um espaço seu para a produção intelectual. E ela faz várias provocações, ela faz algumas comparações de grandes autores, homens e mulheres. Então, você vê essa situação que é uma coisa tão específica e simples, já faz uma diferença bem grande, na minha opinião. Uma história que eu quero contar também da Sadama, ela morou um tempo fora na Europa, e aí ela tinha a família europeia dela, porque ela já foi ser tradutora, ela é meio que a anfitriã dos Mosul de quem quer estudar mais a fundo as traduções deles. E aí ela lá na Europa voltou para casa dela e estava com muita saudade dessa família europeia. E aí um dia ela estava com muita saudade e ela ficou triste. Estava em casa e pela tristeza dela, ficou ali mais no cantinho dela e chorou. Só um minutinho, deixa eu beber.
Então, ela estava lá no cantinho dela, triste, porque ela estava com saudade. E a mãe, a tia e a avó não foram lá questionar, mas por quê? Por que você tá chorando? Não perguntaram nada, elas só foram lá pertinho dela e choraram junto, tiveram um momento ali junto de dar esse apoio. Então eu tenho um respeito muito grande ao indivíduo, ao que ele sente, e aqui também aparece essa questão da racionalização, né? A gente quer saber o porquê das coisas. Não tinha porquê, sabe? Porque eu tô com saudade da minha família europeia. E daí, assim, não tinha o que fazer. Ela tava lá na China e, gente, é difícil de chegar lá, viu? Então, não tinha o que fazer com o porquê. E aí você simplesmente não passa por isso. Você não analisa de forma racional e tudo. Você só tem aquele momento de acolhimento, que tem muito mais a ver com esse paradigma do cuidado que eu comentei lá no começo. Outro caso extremamente importante. Aqui nessa foto da esquerda está o grupo que foi para o Panamá e ali do meu lado esquerdo está a Guiné, que é uma mulher trans dos Gunayala e ela é a presidente da Associação de Mulheres Trans Indígenas do Panamá. Foi um contato ótimo que o Diego Dias, que é um antropólogo da USP, que já viveu entre os Gunayala, ele nos apresentou a Guiné, e na cosmogonia dos Gunayala você tem 3 gêneros. Então, assim, criou-se o mundo e aí você tem o homem, a mulher e o terceiro gênero, que é a mulher trans. Você tem um nível de aceitação do diferente totalmente diferente. Como faz parte da cosmogonia, é tratado como totalmente natural. E aí, gente, a Guiné, ela já veio para o Brasil a convite do Diego, já veio palestrar aqui, e aí ela contou que quando ela veio, ela percebeu que a maior parte das pessoas trans no Brasil moram sozinhas. Ela mora com os pais. E assim, estrutura da família grande, né? Entre os Gunayalas, se o menino cedo começa a se interessar por esse universo mais feminino, aquilo é tratado de forma muito natural. Você vê ele e fala assim, o Igudum. O Igudum é o nome lá da mitologia da criação do mundo do terceiro gênero. Então você tem o homem, a mulher e o Igudum. E vida que segue. Então, se ela casar com um moço, ele vai viver na família dela, igualzinho se ela tivesse nascido já mulher. E aí, gente, eu descobri há pouquíssimo tempo uma coisa que me corta o coração, que o Brasil está número 1 há muitos anos, há tipo uma década que nós somos o primeiro país do mundo que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. Muito triste, muito triste. Nós temos um nível de violência muito grande pelo simples fato da pessoa se identificar com um gênero que não é o que ela nasceu. Que lá no Panamá, totalmente tranquilo, natural, lidado com muito amor, carinho e, de novo, cuidado, paradigma do cuidado. No lado direito da foto é a Iguandine, uma professora de dança, que é Gunayala, mora na cidade de Panamá, mas é Gunayala. E ela nos contou histórias maravilhosas do quanto que eles dialogam. Ela mora com o parceiro dela e o filho na cidade do Panamá, e eles têm muito, muito diálogo sobre tudo o que acontece. Eles sofrem discriminação. O Gunayala é um caso muito interessante por ser num país latino, né? Então está muito mais próximo de nós do que a China, e porque eles estão agora no mundão. Quando eles estavam entre Panamá e Colômbia, eles estavam no meio da floresta, bem inacessível. Quando eles tomam a decisão de ir para o Panamá, eles estão bem perto da cidade, da sociedade panamenha, mas mantém os seus traços comportamentais, mantém a sua estrutura de família, então é bem, bem interessante.
Liberdade e autonomia são valores bem importantes. Esse daqui é o filhinho dessa dama, lá na foto, 2 slides atrás, ela tá grávida, e aí essa foto, muito curioso também, eu escrevi para ela, e aí, essa dama, nasceu seu filhinho e tal, manda foto. Ela manda foto do filhinho no colo da avó. É muito sensacional. Eu pedi foto do filho, ela mandou foto, as fotos que ela tem, que ela compartilha, é do filhinho dela no colo da avó. E essa dama é uma pessoa que ela já morou na Europa, ela já morou fora dessa região dos Mussul, que se chama Lago Lugu. Ela já morou em outras regiões da China, e ela escolheu voltar porque ela queria ficar perto da avó, ela gosta do estilo de vida da família grande. E nós perguntamos para ela sobre o filho, sobre o que ela queria, se ela queria que o filho dela ficasse no lago, ou se tudo bem o filho dela ir morar em outro lugar. E, nossa, isso foi muito um tapa na nossa cara, assim, porque o que a gente quer, né? A gente quer que ela queira que não, quero que meu filho fique aqui, porque as tradições Mussul, ela trabalha no Museu da Tradição Mussul, e não sei quem, então a gente acha que ela vai querer que o filho dela seja igual. E a resposta dela foi assim, não, eu só quero que ele seja feliz. Eu acho que ele vai escolher, ele tem o direito dele de escolher. Então, a liberdade do filho dela é mais importante do que a manutenção da tradição, que é uma coisa muito importante para ela. Então, vamos lá, nós, bobinhos, querendo as coisas, toma essa. Durma agora com esse barulho, sabe? Eu ia contar mais alguma coisa dessa dama. Eu vou contar um caso. Acho que eu tinha que ter contado antes, mas tudo bem. Ela estava contando pra gente, o marido dela, né, não tem o mesmo significado. Ele não é Mussul, ele é tibetano e mora numa outra cidade. E aí ela falou assim, não, amor de marido, amor de família é diferente, porque a gente discute, eu fico muito brava se ele discorda de mim, eu amo ele muito, e sinto muita falta, e isso e aquilo. Então, ele para mim é tudo. Mas, se a gente divorciar, ele não é nada. Se a gente divorciar, ou seja, se a gente não estiver mais junto, eu continuo aqui com a minha família, com a minha avó, com a minha mãe, com a minha tia. São essas pessoas que vão criar meu filho junto comigo. Então, aquela frase foi sensacional. E ainda ela falou assim, depois baixinho, não conta pra ele. Que ele não estava lá e também não fala inglês, tá tudo bem. Não correu esse risco. Mas essa imagem, sabe, de ele para mim é tudo, mas se ele sumir da minha vida, ele não é nada. Porque toda a fundação, tudo que eu preciso para ter minha vida, viver minha vida, criar meus filhos, eu já tenho. E o relacionamento é aquela coisa. E no caso dos Gunayala, essa é a Petita. Então, a Petita é a primeira deputada Guna. Gente, só uma pausa para assimilar, assim, seria o equivalente a nós termos um deputado, um senador tupi. Então, o que eu achei mais curioso dos Gunayala é que eles valorizam muito a autonomia. Desde o momento que você nasceu até a autonomia entre famílias, a autonomia entre ilhas, e isso, o ápice disso é a autonomia que eles têm perante o governo do Panamá. A região de Gunayala é uma comarca autônoma, então várias regras que valem para aquele território valem só para lá, você passa por um controle de alfândega. Você passa numa fronteira ali, mostra o seu passaporte. Essa bandeira é a bandeira do território Guna. E só para trazer um elementozinho do que isso significa de autonomia, desde criança, você pede para a criança contar o sonho, você lembrar o sonho, contar o sonho, e você ir interpretando o sonho. Então, isso é uma coisa que nos artigos do Diego, que é esse antropólogo que viveu com eles, Diego Dias, ele fala muito disso como uma ferramenta pedagógica que aposta muito
na autonomia. Desde criança, a mãe pergunta e aí interpreta. Ah, você quer leite? Aí a criança faz alguma coisa e aí ela interpreta. Tá bom, você quer. Sem entrar no mérito de se você interpreta corretamente ou não, mas você parte muito de um pressuposto que o indivíduo é autônomo e que então ele deve ser ouvido. E aí, uma das grandes coisas que eu não entendia quando a gente foi é, tipo, como eles conseguiram um território autônomo, assim, tá muito além do que qualquer conquista de qualquer minoria étnica ou povo indígena na América Latina inteira, assim, nas Américas, né? Que também Estados Unidos e Canadá não tem nada parecido. Esse daqui eu já comentei, agora é só mostrar as fotos. Então aqui à direita está o grupo que foi conosco junto com a Petita. A Petita é a dona dessa ilha, então ela herdou essa ilha da mãe dela, e hoje aqui essas cabaninhas do lado esquerdo foi onde a gente ficou. A vida dela, ela ganha a vida dela tocando essa pousada nessa ilha, isso é bem comum lá. Então a propriedade ela é matrilinear e ela é tratada muito como coletiva. Como a matriarca é a chefe da família, a propriedade ser dela significa que a propriedade é coletiva, ou seja, a propriedade é da família, mas passa sempre de mãe para filha. E a matriarca é a que mais trabalha, aquilo que eu já tinha comentado, tá? Outro ponto importante dessas sociedades é valores diferentes. Então, aquela dicotomia que eu comentei, né, de desenvolvimento sobre a natureza. A humanidade subjugar a natureza em prol do desenvolvimento, isso é bem paradigma do opressor e do oprimido. Eu ou oprimo a natureza e consigo me desenvolver como sociedade, ou eu sou oprimido por ela e morro. Lembrando, né, que a gente está falando de coisas bem antigas. Então, a natureza sempre foi uma ameaça muito grande à sobrevivência humana. Se você era um agricultor, tinha chuva, não tinha chuva, dependia se você vivia ou morria. Quando eu tenho a abordagem mais industrial, eu nivelo as forças da natureza e deixo de ser oprimido por ela. E passo a oprimi-la, de novo, bem dentro do paradigma patriarcal, tá? Quando a gente vai falar de sociedades matriarcais, quais que são valores, quais que são ideais vai a serem buscados, e isso é de museu lá nos Mussul também. O propósito principal é atingir a harmonia entre pessoas e natureza, entre um indivíduo e outro, e entre ele e a sociedade. Então, você busca a harmonia e sai desse ou eu oprimo ou eu sou oprimido. Não, nenhum dos dois. A gente vai conviver em harmonia. Vou mostrar um trecho bem curtinho da entrevista do prefeito. Então, nos Mussul, o pecado capital, digamos assim, a pior coisa que a sociedade não suporta de jeito nenhum é conflito. Então, os Mussul têm uma cultura muito avessa à agressividade. E o papel principal do gestor, no caso do prefeito, é a gestão de conflitos. Esse prefeito, essa foto à direita do grupo com ele e à esquerda da entrevista que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é prefeito de um vilarejo com entre 300 e 350 famílias. Tá? Então, cerca de umas 1.500 pessoas, é uma vila pequena. E o papel dele é gerenciar eventuais conflitos que existam entre as famílias ou até dentro da família. Você vê como é uma questão totalmente diferente da nossa, né? Você vê na nossa sociedade o papel do prefeito, o papel do gestor como o cara que busca eficiência, que sabe? Como a pessoa que vai obter mais resultados e tudo mais. Numa sociedade que não gosta de agressividade, o principal papel do gestor vai ser gerir conflitos, tá? E, em geral, os prefeitos são homens, o que não tem problema nenhum. Inclusive, até a distribuição do poder, ela é um pouco diferente. Para nós, um prefeito tem uma influência muito grande. Lá,
o poder está muito mais com o núcleo familiar, com cada família, que aí a gestora é uma matriarca, do que o prefeito da vila. E também, de novo, né, as mulheres elas já trabalham muito, já estão muito ocupadas para esse tipo de papel que acaba ficando com um homem. Vamos passar então à entrevista dele. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso tudo está aberto, tá, no nosso canal do YouTube, que eu vou passar o link aqui no final do vídeo. 就觉得呢，我们摸索男人头啊，这个应该在他个人的人品来说是中上等人，但是呢有点缺陷的就是有点不喜欢自己去创新，自己不喜欢自己去独立的去闯，就是有点依赖性，这个就是有点惰性没得发展积极的这种向上。我自己要发展人家有些东西人家能买轿车，我就只能看人家买轿车，为啥子我自己不去拼买轿车呢？就没得这种相互竞争那种心态的，这个就是一个缺陷。这个也是跟到我们的这个信仰宗教这个，就是人做人要讲善良这边再给你有一定的影响之所以我们这个积极性没发展出来。E agora, vamos dormir com esse barulho de novo. Aqui a ideia não é certo e errado, faça isso ou faça aquilo. Mas você tem o prefeito relatando eles como o homem Mussu, como um homem ético, de uma certa forma amoroso, que cuida, que acolhe, mas que falta uma ambição. E agora? Eu que pergunto a você, será que a gente está precisando, nesse momento, de mais ambição ou de mais ética? O legal de trabalhar em contato com paradigmas que são tão diferentes é esse, é que te incomode. Então, assim, senta, aguenta firme aí com esse incômodo. A gente tem ali o ímpeto de querer colocar em caixinha, de analisar, mas isso, aquilo, nada, não é só isso, só para dar uma incomodadinha ali e ok, aguenta firme. Então, uma característica muito forte dos Mussu é esse estar avesso aos conflitos. Nos Gunayala, a preguiça é extremamente mal vista. A preguiça é vista como um insulto à família. Se a família gere tudo que a gente precisa comer. Imagina, gente, tem uma casa com 18 pessoas. Tá? Perdão. Eu preciso dar de comer para 18 pessoas. Eu preciso de tudo que você vai fazer a 18 pessoas. Então, se um membro da família não está carregando o próprio peso, digamos assim, ele é mal visto pelo restante da família. E aí as pessoas vão lá provocá-lo. Dentre os estudos do Diego Dias, ele conta uma história de... Então, assim, um marido, ele era o marido da matriarca, ou seja, ele não é daquele clã consanguíneo, ele casou com a matriarca. Ele, numa idade mais avançada, começou a ficar muito preguiçoso. Isso estava incomodando todo mundo, inclusive as netas. E uma neta em especial. E aí, passou um tempo, ele foi para outro lugar. Quando ele voltou, tinham devolvido o marido da matriarca para a família de origem. Tipo, você é muito preguiçoso, a gente não quer você mais nessa família. Teve um divórcio, para usar um pouco a nossa nomenclatura, e ele voltou, foi para casa da irmã, assim, tipo, de novo, voltou para o consanguíneo. O consanguíneo é o mais importante. Então, você é muito preguiçoso, não quero mais, vou te devolver. E eu peguei aqui um videozinho, esse é o Jairo. A pronúncia em português seria Jairo, né? Mas em espanhol, Jairo. Ele eu acho que é primo da Petita, ou sobrinho, já não me lembro mais, mas ele é tipo o gerentão daquela ilha onde a gente ficou. E aí isso é ele...
usava essa concha para chamar a gente para almoço, então trabalhava bastantão, assim. Então, de novo, né? Paradigmas diferentes, a lente é diferente e tudo mais. Eu participei de um evento uma vez que me fizeram a seguinte pergunta: o que você trouxe na mala dessas viagens, dessas jornadas? E aí eu gostei muito, então eu quero compartilhar com vocês um pouco o que eu trouxe na mala em termos de inquietude, que são insights, que são inspirações, que são incômodos. A gente não precisa conseguir resolver eles, tá bom, gente? Vamos conviver um pouco com esse incômodo, sabendo que tem lugares e pessoas e famílias e cidades por aí nesse mundão afora que vive de forma completamente diferente da nossa. Então, o primeiro é: quem é a família? O que a família provê? Qual que é o papel da família para cada um dos indivíduos? Como são os relacionamentos? O que é o relacionamento na vida de cada um? O que se valoriza? O custo dos modelos, então saber que escolhas são perdas, que quando a gente escolhe uma coisa vai em detrimento da outra, e eu sinto que muito das nossas revisões mais profundas que estamos vivendo agora é que a gente não tá querendo mais pagar o custo do nosso modelo. O que eu acho que é uma reflexão extremamente importante e que então a gente precisa mudar, migrar de modelo e conviver com outros custos que talvez sejam mais agradáveis, sejam mais fáceis de gerir do que esses que nós estamos gerindo agora. E é claro, trouxe na mala mais perguntas, muito mais perguntas de quando eu parti aqui do Brasil para pegar o avião. Tá? Posso falar um pouquinho sobre sugestão de leituras, mas quero já deixar as redes sociais. Então, esse é o YouTube do Projeto Reino das Mulheres. Essas entrevistas da China estão lá. Ainda tem bastante conteúdo da China, não tem conteúdo do Panamá, porque está em edição. Eu espero que você, ao ouvir isso, a gente já tenha andado com isso, já esteja tudo lá no canal. O meu Instagram e o meu LinkedIn. Importante, se você quiser me adicionar no LinkedIn, me escreva uma nota, tá? Fala, oi Mara, peguei, não sei onde, porque eu tenho muitas adicionações. Se você me convidar sem me avisar nada, eu provavelmente não vou te aceitar, tá bom? Que é só uma boa prática que eu tenho aqui no meu LinkedIn. Mas se você escrever lá uma nota, vou ter o maior prazer de me conectar contigo por lá. Muito obrigada. Que legal, Mara. Que experiência maravilhosa, não? Imagino que você tenha trazido fora todos esses insights, muitas outras coisas na mala, como experiências, as histórias, né? O cheiro daquelas pessoas. Eu acho que isso deve ser algo fantástico, e poder conhecer algo tão diferente da nossa cultura é muito maravilhoso, né? A gente poder ter a visão de que existem outras formas de se organizar a nossa família. Muitas das coisas que você foi dizendo, eu fiquei um pouco na minha mente, tipo assim, mas aqui isso também é assim, né? Tipo, as mulheres matriarcas trabalham pra caramba, assim, mas aqui isso também é assim. Se der algum problema, vai voltar para a família de origem. Mas isso é meio que assim também. Mas eu achei muito, muito bacana. Acho que é realmente um trabalho muito, muito bonito que você faz. Estamos extremamente honrados em poder estar recebendo você aqui no nosso circuito. Eu espero que a gente possa contribuir bastante também com a sua audiência, que você ganhe milhares de novas seguidoras espalhadas pelo mundo aí, viu, Mara? Muito obrigada, Tati. Eu quero agradecer. Para mim é uma alegria muito grande participar aqui do Circuito Mulher. Eu vou sugerir alguns livros que eu sinto assim, existe um papel muito importante desse tipo de provocação. Então é maravilhoso que congressos como esse, eventos como esse estejam sendo organizados, que
os participantes já estarão sendo inundados de muitos paradigmas diferentes, muitas visões diferentes, e isso é muito saudável. Isso é necessário para uma vida com mais opções e tudo mais. Eu separei alguns livros, então, O Reino das Mulheres, que eu já tinha citado, esse daqui da Virginia Woolf, esse daqui, o título fala tudo, Uma Revolução Sutil, de Shael Barcesat, é meio em formato de contos, de poemas, então para quem gosta de uma linguagem mais poética, recomendo Regina Navarro Lins, esse daqui é um deles, A Cama na Varanda, mas tem outros. Simone de Beauvoir, não estou com a minha cópia dele aqui, mas O Segundo Sexo, muito importante. Esse daqui eu gosto bastante, que é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Na linha de relacionamento, tem esse aqui, Método de um Bom Relacionamento Afetivo, pelo professor De Rose. Indo mais para a linha de gestão e de liderança, esse Liderança Shakti. E é isso, Simone de Beauvoir não está aqui e O Reino das Mulheres também não está aqui. Mas eu fico à disposição a todos, quem quiser me escreve, me manda um alôzinho ali no Instagram ou no LinkedIn e a gente troca uma figurinha. Muito bem, muito obrigada. Meninas, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e segura que tem bastante coisa pela frente ainda. Tchau, tchau.